Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é A Dor que Vem do Excesso de Exercício. Nós também chamamos esta dor de overuse, quer dizer, é aquela dor que vem pelo excesso de uso. Era uma dor muito comum entre atletas há algumas décadas atrás, porque eles tinham que ter uma performance, eram patrocinados, tinha muito dinheiro envolvido. Agora, esta é uma lesão comum, ela foi totalmente banalizada. É uma lesão que ocorre, mas com muita frequência em academias, pela preocupação de ir melhorando e aumentando a performance física, o tamanho do músculo, a quantidade de carga que aquela pessoa consegue vencer. Isso vira uma competição, às vezes dessa pessoa com outras pessoas, às vezes a necessidade de mostrar para o seu professor o quanto ela está melhorando, ou então às vezes é só da pessoa com ela mesma. Mas o fato é que o nosso corpo, ele tem um limite para ser trabalhado. Quando a gente chega nesse limite, o que nós temos que fazer é a manutenção. E as pessoas pulam essa parte. Elas esquecem que o corpo tem um limite. Muitas vezes o preço de não respeitar este limite significa o necessário abandono da atividade física. Significa afastar-se para sempre ou de uma forma bastante reduzida a atividade física, porque aquela articulação já está totalmente desgastada, ou porque sofreu uma intervenção cirúrgica que impossibilita a volta na atividade física anterior. Então, desrespeitar esse limite por conta de buscar um desempenho como se você estivesse competindo com alguém é realmente uma insanidade. O nosso corpo, ele avisa quando algo não está bem. Nós precisamos desenvolver a capacidade de ouvir o nosso corpo, de compreender os sinais e de acatar as informações que chegam, sob pena de prejudicarmos tremendamente a nossa saúde. Recentemente, uma pessoa do meu conhecimento que me ajudava nas tarefas domésticas precisou se afastar e continua afastada por mais de um mês, porque ela está tendo um problema renal muito sério, que está tentando se investigar de onde que vem, mas há uma possibilidade deste problema renal vir do excesso de medicação, principalmente anti-inflamatória, que era prescrito para que essa pessoa reduzisse as dores do corpo que sentia, as dores musculoesqueléticas, as dores musculares, as dores lombares, as dores articulares. Elas eram totalmente mascaradas pelo uso constante de analgésicos que prejudicou vários sistemas corporais, principalmente o rim. E essa pessoa continua afastada, agora tratando não apenas as dores, mas também aquilo que os remédios que mascaravam as dores começaram a provocar. Infelizmente, as pessoas, elas não ouvem isso da comunidade que prescreve a medicação. Essa classe de profissionais vai prescrevendo e não alerta para o fato de que deve investigar a dor, ou que esse mesmo profissional talvez não consiga investigar a dor. Eu não sei o que acontece, mas já que não vem dos profissionais que nos tratam, tem que vir da gente essa consciência. Eu estou tomando excessivos remédios para dores que não estão adiantando, adiantam só um pouquinho, depois pioram, e aí tem que ir buscar novas formas de olhar para aquela dor com fisioterapia, com exercício correto, com homeopatia, com acupuntura, com diminuição do excesso de exercícios, que é o tema da nossa conversa de hoje.
Existem muitas formas, mas a pessoa precisa ter a mente aberta para poder ir buscar outras formas. Se fica dependente da informação e da conduta do profissional que prescreve a medicação, essa pessoa está realmente, ela pode ficar muito prejudicada. Isso tem acontecido com muita frequência. Mas, então, falando novamente do excesso de exercício, do overuse, né? A dor que vem desse excesso de exercício. Muitas vezes, os pacientes que me procuram, eles não estão interessados em alta performance e eles também se machucam com exercícios de uma maneira inofensiva. O exercício pode machucar. E que bom que é quando eles percebem que tem alguma coisa errada e vêm na fisioterapia, porque a gente investiga, consegue descobrir de onde vem, orienta, conscientiza de onde vem, dá a prescrição correta e tudo fica bem. Então eu vou contar aqui para vocês 2 casos que aconteceram essa semana no consultório. Um deles é de uma pessoa que estava andando na esteira, costuma andar 30 minutos, começou a andar 5 minutos a mais e apareceu uma dor no joelho. Ele não fez a relação imediata, mas felizmente veio conversar. A gente investigando o que tinha acontecido de diferente naquela semana, chegamos à conclusão que a dor veio de 5 minutos aparentemente inofensivos a mais na esteira. O corpo estava aguentando 30 minutos, 35 não, 35 foi demais. E por quê? Mas não para aí, a gente investiga o porquê. Ele não estava fazendo o fortalecimento de todos os grupos musculares da coxa. Nós temos 4 grupos musculares da coxa, 2 grupos de músculos da perna e apenas 1 ou 2 deles estavam sendo fortalecidos. Então nós entramos com um fortalecimento que abrange todas as cadeias musculares que passam pela coxa e pela perna, e eu tenho certeza que gradualmente isso vai se refletir em uma possibilidade dele aumentar um pouquinho mais de tempo na esteira sem prejudicar a sua articulação. Olha que final feliz! Imagine se ele vai no médico, se ele pede exame, se ele começa a tomar analgésico, se ele começa a tomar infiltração, porque o analgésico não adiantou, sendo que ele não retirou o fator causal. Qual é o fator causal? Os 5 minutos a mais na esteira que o corpo não aguenta neste momento, mas vai aguentar depois que os músculos estiverem devidamente fortalecidos. Um outro exemplo foi uma dor de uma outra pessoa que surgiu na panturrilha e ao investigarmos percebemos que essa pessoa estava fazendo panturrilha no Pilates, que estava ok, e estava fazendo panturrilha na academia, então já havia um excesso, não precisa trabalhar tanta panturrilha assim, a menos que ele queira uma hipertrofia de panturrilha, como muitas pessoas querem, mas não era o caso dele. E se quisesse aumentar o tamanho dos músculos gêmeos da panturrilha, que é o que dá aquela hipertrofia na perna, teria que ser com mais critério, teria que ser de uma forma mais pausada, teria que ser fazendo alongamentos para deixar a fibra muscular relaxar, descansar. E às vezes também investigar se o limite daquele músculo para aquele exercício já não tinha chegado ao máximo. Então estas coisas para o paciente é difícil ele perceber sozinho. Quando ele faz um acompanhamento de profilaxia, de prevenção, que é o que felizmente esses 2 casos fazem aqui no consultório, a gente consegue investigar, descobrir a causa, corrigir e prevenir. Final feliz, como é bom, né? Um pouquinho de final feliz nos dias de hoje. Então, era isso que eu queria dizer para vocês ficarem atentos, porque dores que surgem não vêm do nada, elas não são castigo de Deus, elas vêm de algum movimento que está sendo feito errado ou de forma muito pronunciada, de forma muito exagerada. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.
Convido você a adquirir o livro O Velho Adamastor e Suas Ensinanças, com mensagens motivacionais para o seu dia a dia, e o livro Vir a Ser, com casos clínicos que acontecem dentro do consultório de fisioterapia, onde você poderá entender melhor a nossa rotina de uma boa fisioterapia. E participe das nossas rodas de terapia comunitária e yoga restaurativa, onde você tem um encontro com os seus sentimentos e a possibilidade de falar sobre eles. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. The echoes pulsating, setting the stage.